Olá, pessoal. Bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um assunto super importante na rotina veterinária: como a gente pode ser mais esperto na hora de diagnosticar as doenças do trato urinário. A ideia é ir muito além daquele básico de ureia e creatinina. E para começar, já vamos com uma pergunta que talvez mexa um pouco com o que a gente faz todo dia. Será que esses dois marcadores que são tão comuns na nossa rotina contam uma história completa da saúde renal do nosso paciente? Vamos pensar sobre isso. E essa pergunta nos leva direto para a nossa primeira parte, a famosa armadilha da azotemia. Porque, olha, apesar de ser um achado super importante, se a gente confiar só nele, a gente pode cair num diagnóstico errado ou, o que é pior, num diagnóstico tardio demais. Ok, só para garantir que está todo mundo na mesma página. O que é azotemia? É simples, é o aumento da ureia e da creatinina no sangue. Eles são aqueles marcadores clássicos que a gente usa para ter uma ideia de como os rins estão funcionando. A grande questão é o que esse resultado de laboratório, essa zotemia, está querendo dizer de verdade. Porque não é uma resposta única, sabe? Esse resultado pode ser a ponta do iceberg de problemas muito diferentes e o nosso trabalho é ser detetive e decifrar essas pistas. E para a gente conseguir decifrar esse mistério, é essencial saber que a azotemia se divide em categorias. Basicamente, existem 3 tipos principais, e cada um deles tem uma causa raiz completamente diferente do outro. Agora, olha que interessante essa tabela, ela ajuda a organizar nosso pensamento. A azotemia pré-renal. Pensa que o problema está antes do rim. Tipo, não está chegando sangue direito lá, como num bicho desidratado. Já a azotemia renal, aí sim, o problema é no próprio rim, ele está sofrendo um dano direto. E a pós-renal? Bom, aí o problema é no encanamento, sabe? Uma obstrução ou uma ruptura que não deixa a urina sair. Percebe? O mesmo exame de sangue, mas 3 caminhos de investigação totalmente diferentes. E agora a gente chega no ponto que, para mim, é o mais importante de toda essa nossa conversa: a grande limitação da azotemia como uma ferramenta de diagnóstico precoce. Esse número aqui é para a gente parar e pensar. A azotemia de causa renal, aquela que indica que o órgão está falhando, geralmente só aparece nos exames de sangue depois que, mais ou menos, 75% da função dos rins já foi perdida. 75% é muita coisa, gente. Então, a grande virada de chave é essa. A gente está medindo a função que sobrou e não a lesão que está começando. Ficar esperando a azotemia aparecer para diagnosticar uma doença renal é como esperar a casa já estar em chamas para chamar os bombeiros. A gente precisa mudar essa mentalidade. Certo. Se o problema é o diagnóstico tardio, qual é a solução? A boa notícia é que a gente tem um kit de ferramentas excelente para encontrar a doença bem antes. Vamos dar uma olhada nessas ferramentas agora. A primeira e talvez a mais poderosa ferramenta desse nosso kit é a urinálise. Pois é, a urina pode contar segredos sobre os rins muito, mas muito antes que o exame de sangue sequer desconfie que tem algo errado. Na doença renal crônica, por exemplo, algumas alterações como a isostenúria, que mostra que o rim já não consegue concentrar a urina direito, ou a perda de proteína e até de glicose. Tudo isso pode aparecer quando a função renal ainda está bem longe daquele limite trágico de 75% de perda. Isso faz da urinálise um exame de triagem vital. E não é só para doença crônica não, viu? Na lesão aguda, a urinálise mostra outras coisas: células, cilindros, sinais de inflamação. E quando o assunto é cistite, nossa, aí é essencial para a gente ver inflamação, infecção, cristais na bexiga. A segunda ferramenta do nosso kit nos dá, literalmente, uma imagem da situação. A ultrassonografia vem para avaliar a arquitetura, a morfologia de todo o trato urinário. Diferente dos exames de sangue, o ultrassom mostra pra gente o que está acontecendo na estrutura. Ele revela se os rins estão pequenos e com contornos irregulares, como numa doença crônica, ou se a parede da bexiga está mais espessa por causa de uma cistite. Ele nos ajuda a localizar o problema e a entender a causa. Agora, vamos juntar todas as peças. Uma avaliação renal bem feita não vem de um número isolado. Ela nasce da integração, da soma de várias fontes de informação. É importante a gente falar também dos eletrólitos. Eles não servem para diagnosticar a doença renal em si, mas depois que o diagnóstico está feito, eles são fundamentais para o manejo do paciente, especialmente o potássio, que em casos de obstrução do fluxo urinário pode subir a níveis perigosíssimos e causar arritmias fatais. Se tiver uma mensagem principal para a gente levar desse nosso papo, é esta aqui. Precisamos parar de olhar só para a azotemia e começar a construir um caso, sabe? Juntar o histórico, o exame físico, a urinálise, os exames de imagem, é associar todas as informações para chegar no diagnóstico certo e principalmente precoce. E para fechar, fica a reflexão.
Aplicando essa abordagem mais completa, qual paciente vai ter uma chance melhor, qual doença vai ser descoberta a tempo de fazer a diferença. Pensar além dos números pode literalmente mudar tudo.